Tu já percebeu que a maioria dos canais de investimentos só falam em grandes números? E talvez até eu já tenha falado. É coisa de 100 mil reais, parece que todo mundo já tem 1 milhão na conta e até valores maiores. E conseguir esses valores é uma meta louvável, um verdadeiro marco. Mas a verdade é que nem todo mundo vai chegar nesses números, porque a realidade da maioria dos brasileiros é bem diferente. E deixa eu te falar, se você, assim como eu, também veio de baixo, de origem humilde, tu não precisa de todo esse dinheiro para ter paz financeira. A verdade é que conseguir juntar apenas os primeiros 10 mil reais já vai mudar demais a sua vida financeira. Eu, por exemplo, consigo me lembrar de forma muito clara que a primeira coisa que mudou para mim quando eu consegui juntar os meus primeiros 10 mil reais foi a segurança e a paz financeira que ter aquele valor representava. Porque na minha família eu sempre tive muita estabilidade financeira. Graças a Deus nunca faltava, mas a gente sempre ficava caminhando na corda bamba. Nunca conseguia sobrar. E para conseguir juntar esse valor foi quando pela primeira vez eu entendi e apliquei o conceito de me pagar em primeiro lugar. Eu me lembro muito bem que antes de fazer isso, de inverter a ordem e me pagar em primeiro lugar, era praticamente impossível conseguir juntar alguma coisa. E depois que eu mudei isso e comecei a separar um valor para poupar todos os meses, assim que eu recebia o meu salário, aí sim as coisas começaram a mudar. E foi quando pela primeira vez eu consegui chegar nesse marco tão importante, pelo menos para mim, que foi de atingir os meus primeiros 10 mil reais. E assim, com 10 mil reais eu não estava rica, é claro, mas aquilo me deu um super poder que foi poder cobrir por praticamente 99% dos problemas inesperados que acontecesse comigo ou com alguém da minha família. Então, os meus primeiros 10 mil reais, para mim, foi como se fosse o meu primeiro porto seguro, porque eu sabia que se alguma coisa acontecesse, eu teria aquele valor para tentar resolver. E isso me trouxe muita paz e tranquilidade financeira para conseguir alcançar valores ainda maiores. Porque pensa comigo, né? A pessoa comum que vive ali dando um duro, batalhando para conseguir um futuro melhor, se essa pessoa conseguir juntar 10 mil reais, com certeza ela vai se sentir muito mais segura. Porque se acontecer algum problema do filho dela vir adoecer, ou até mesmo a mãe ou o pai precisar de remédios caros, muito provavelmente aquela quantia vai conseguir cobrir por essas despesas. A mesma coisa se um pneu da moto furar, e principalmente se você depende daquele veículo para poder trabalhar, com a quantia de 10 mil reais, muito provavelmente você vai conseguir resolver aquele problema. E do contrário, se você não tivesse aquele valor, você ficaria bem preocupado e estressado. Então, 10 mil reais não muda a vida de ninguém, não deixa ninguém rico, mas com certeza é um valor interessante para quando acontecer algum problema. Com esse valor, você já consegue cobrir praticamente 99% dos problemas que surgirem. E assim, conselho de amiga, tenha dinheiro guardado, porque uma pessoa sem grana nenhuma passa por todo tipo de humilhação. E a segunda coisa que eu me lembro muito bem quando eu consegui juntar os meus primeiros 10 mil reais foi que de fato foi a minha primeira conquista financeira, foi o meu primeiro grande marco. Até então eu nunca tinha conseguido economizar e juntar nada próximo daquilo. Inclusive, a maioria dos brasileiros nunca tiveram esse valor na conta, nunca conseguiram chegar nos 10 mil reais. E assim como a maioria dos brasileiros, eu também tive muita dificuldade para conseguir juntar dinheiro. Então, atingir pela primeira vez os 100 dígitos na conta foi um marco realmente bem importante e eu lembro como se fosse hoje, inclusive, porque foi o primeiro valor relevante que de fato eu consegui juntar em toda a minha vida. E não só isso, né? Porque eu acredito que juntar os primeiros 10 mil é um marco tão importante que depois que você rompe, é difícil você gastar aquela quantia que você lutou tanto para conseguir juntar. Eu, pelo menos, depois que rompi essa barreira, nunca mais voltei a ter menos do que aquilo. É igual nota de 100, sabe? Quando você pega, que você fica segurando ao máximo para gastar, porque você sabe que a partir do momento em que você destrocar aquela nota de 100 reais por outras de valores menor, rapidinho o dinheiro vai embora da sua mão sem você nem sentir. Claro que hoje é muito mais difícil disso acontecer, porque a gente não tem mais o hábito de dinheiro físico em espécie, e isso inclusive dificulta um pouco o nosso processo de poupar. Já tem pesquisas que apontam que o dinheiro em si físico, você tende a dar muito mais valor e atenção
na hora de gastar, mas para quem já pegou uma nota de R$ 100 na mão, vai se lembrar que a gente geralmente custa a gastar aquela nota, porque a gente sabe que a partir do momento em que destroca o dinheiro, parece que vai embora com mais facilidade. Então, para mim, a sensação era a mesma. Eu sabia que uma vez que eu gastasse aquele valor e viesse abaixo dos 10 mil, muito provavelmente eu iria continuar gastando e até mesmo poderia secar todo aquele valor que eu juntei. Então, muito provavelmente, depois de atingir os R$ 10 mil, você vai fazer de tudo, vai continuar se esforçando para nunca ter menos do que aquele marco. Você sabe o quanto duro deu para conseguir juntar aquela quantia, então você passa a dar mais valor. Agora, outra coisa que eu me lembro muito bem, depois de ter juntado os R$ 10 mil, foi ter conseguido sair da corrida dos ratos. Eu acho que juntar esse valor começa a te abrir possibilidades e você consegue visualizar que existe uma vida além daquela de ficar correndo ali na roda dos ratos. E isso por muito tempo foi minha vida. Eu trabalhava para ganhar dinheiro, para pagar as contas, até ficar sem dinheiro para ter que trabalhar novamente, e isso se repetia de novo e novamente. Mas quando eu atingi esse marco e destravei pela primeira vez a quantia de R$ 10 mil, eu consegui visualizar que eu conseguiria sim criar uma vida além daquela corrida dos ratos em que a maioria dos brasileiros estava. E inclusive uma outra coisa que os R$ 10 mil me trouxe foi um pouco de liberdade de escolha. Depois de alcançar aquele valor, eu pude, por exemplo, trocar de trabalho e depois eu pude sair para focar 100% aqui no canal. E ter essa liberdade, inclusive, me possibilitou estar ao lado da minha mãe em um dos momentos mais delicados que ela precisou passar, que foi fazer uma cirurgia de grande porte até, em uma cidade em que ela não tinha nenhum parente, nenhum familiar. Na época, eu até compartilhei um pouquinho dessa história lá no meu Instagram, inclusive, se você ainda não me segue, vou deixar aqui o @, me acompanha por lá, porque eu estou sempre compartilhando dicas e mostrando um pouco do meu dia a dia. Mas para quem não acompanhou, só dando um breve resumo, minha mãe mora em outra cidade, lá em São Paulo, e nós, a família inteira, somos daqui do Recife. E ela recebeu a notícia de que ia precisar fazer uma cirurgia e ficou bastante insegura, porque não tinha nenhuma rede de apoio próxima para estar cuidando dela. Então ela me ligou perguntando se eu poderia ficar lá alguns dias com ela, e na hora minha decisão não poderia ter sido outra, e também minha decisão não poderia ter sido tão rápida caso eu não tivesse juntado aquela quantia lá atrás. Então, quando minha mãe me falou que iria precisar de mim, por ter tido juntado aquele valor, eu pude dar a resposta imediata para ela que sim, eu iria sair do meu estado e ia passar alguns dias lá cuidando dela no momento tão delicado que ela precisava. E eu me lembro, inclusive, quando eu cheguei no hospital um dia antes, ela esperava que eu fosse chegar no dia seguinte, e ela ficou muito alegre, muito feliz em ter me visto, e eu acho que passou um pouquinho de tranquilidade, porque ela sabia que ia ter alguém para cuidar dela. E esse momento foi bem marcante na minha vida, porque eu acredito realmente que eu só consegui fazer isso e agir dessa forma porque lá atrás eu tinha aberto mão de muitas coisas para conseguir juntar aquele valor que depois me proporcionou estar ao lado da minha mãe em um momento bem delicado. Então, eu sei que talvez você não queira ficar rico e ter rios de dinheiro, mas um conselho sincero é que você se esforce para juntar pelo menos os seus primeiros R$ 10 mil, porque isso tem um potencial muito grande de transformar não só a sua vida financeira, como também a vida das pessoas ao seu redor. Então, isso foi um pouquinho das coisas que mudaram na minha vida depois que eu consegui juntar esse valor e atingir esse marco. Mas agora eu queria conhecer um pouquinho do que mudou na sua vida, se você também já atingiu esse valor. Então me conta aqui embaixo que eu vou adorar ler os comentários. Sem mais, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo nesse vídeo aqui.